Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos ilumina, é a palavra de Deus que nos forma, é a palavra de Deus que nos direciona. É por isso que nós pedimos agora toda a luz do Espírito Santo para que a graça de Deus nos coloque na direção da palavra. Senhor, eis-nos aqui. Somos teus servos, Senhor, somos teus filhos, somos teus seguidores. E o que nós suplicamos, pedimos, é que nos dê o seu Espírito Santo. Nos dê a graça do Espírito, nos dê os dons do Espírito, nos dê realmente a vida no Espírito para que possamos mergulhar e meditar a tua palavra. Senhor, dai-nos tua bênção. Senhor, dai-nos a tua graça. Senhor, dai-nos a tua proteção. Senhor, dai-nos a tua luz, dai-nos a tua direção, para que em tudo possamos viver a tua palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, muita paz de Deus, muita luz de Deus em nosso coração. A nossa vivência da palavra de Deus, onde vamos meditar hoje, está na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Tá? Que beleza? 1 Timóteo 2, de 8 até o versículo 15. Vamos meditar a palavra, vamos deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Quero, pois, está dizendo São Paulo aqui a nós, que em toda parte os homens orem, erguendo mãos santas, sem ira nem contenda. Igualmente quero que as mulheres se vistam decentemente e se enfeitem com modéstia e bom senso. Vamos pegar aqui essas duas ordens. Aqui tem duas ordens de Deus, tá? Versículo 8 é uma ordem para os homens, versículo 8, ordem de Deus. Versículo 9, para as mulheres. Quero, em toda parte, que os homens orem erguendo mãos santas, sem ira nem contenda. Bom, aqui a gente pode compreender primeiro que precisa erguer as mãos para Deus. O sentido de erguer as mãos é tanto levantar as mãos, como ao mesmo tempo também de libertar as mãos. Que muitas vezes as mãos estão ensanguentadas, como diz o provérbio, né? As mãos estão inflamadas da ira e do vigor. Ora, nos tempos mais antigos, é com a mão que você praticava a violência, era com a mão que você se voltava contra o outro, era com as mãos que você pegava no pescoço do outro, era com as mãos que você combatia o outro, era com as mãos que você dava tapa nos outros. O que hoje não se faça isso com as mãos, né? Mas hoje tem outros meios, hoje se usa muitas vezes mais a boca para fazer violência do que qualquer outra coisa. Mas enfim, o que é importante aqui é que essas mãos sejam erguidas e ao mesmo tempo elas sejam santificadas, sem ira nem contendas. É preciso que na oração deixemos de lado toda ira, toda contenda, sabe aquelas questões de rivalidades, competições, de brigas, né? Coisas triviais que não são importantes, que não são edificantes. É preciso que com as mãos erguidas nos purifiquemos de tudo isso. É preciso se purificar para que as mãos sejam realmente puras para louvar, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor. Então, homens, erguemos nossas mãos. Às vezes eu estou na assembleia, presidindo a celebração, tem homem que fica com os braços cruzados o tempo inteiro, nunca descruza os braços para rezar. Então, descruze os braços, homem. Descruze os braços, levante esses braços, né? Levanta os braços para tanta coisa, levanta os braços para louvar a Deus, levanta os braços para exaltar o nome do Senhor, junte os braços para entrarmos numa atitude de oração, o que não der para ficar o tempo inteiro assim, com os braços cruzados, sinal de que não se estivesse se importando com o que está acontecendo ou com o que se está celebrando. Vença o mau humor, vença a indisposição, vença a ira do coração, a raiva, que muitas vezes você vai ali à Assembleia Santa, porque tem que ir, porque é obrigado, porque tem que cumprir preceito, e aí você não ergue suas mãos para que ela entre na movimentação da graça,
né? Então essa é a primeira coisa, para os homens deixar de lado, e isso é para as mulheres também, tá? Nada de levar ira, nada de levar contenda, nada de levar manchas no corpo e na alma e no coração. A segunda coisa é a ordem que é dada, e ele diz igualmente, né, versículo 9, eu quero que as mulheres se vistam decentemente, se enfeite com modéstia e bom senso. Ora, vestir decentemente é se vestir decentemente. Não é possível que uma mulher, na idade que se encontra, não sabe aquilo que convém e o que não se convém para vestir, né? Aqui é uma questão de bom senso, aqui é uma questão de pudor, aqui é uma questão, inclusive, de se enxergar. Você está em casa, você se veste como você quiser, dependente de quem mora com você. Mas você não pode ir para um lugar onde o que você vista chama mais atenção sobre você do que qualquer outra coisa. E aqui não vem dizer que o problema são os homens que olham para você. O problema é que muitas vezes você se enfeita como se fosse uma árvore de Natal ou qualquer coisa parecida. Não, tenha modéstia. Na casa do Senhor, eu não sou a favor que tem que usar burca, tem que usar véu. Não, já vamos entrar nesse ponto aqui. Mas o que é importante aqui é que não se vista, que não se perca a direção. Se vista decentemente, se enfeite com modéstia e com bom senso. Não tem nenhum problema em se enfeitar não, viu, mulheres? Não tem nenhum problema de usar um batonzinho, de passar uma maquiagem. Não tem nenhum problema de se cuidar da saúde, da face. Não. Agora, vamos lá, né? Não vamos perder o bom senso, né? Não sou eu, o padre, que tem que ensinar agora para a mulher como é que ela deve se vestir. Não sou eu que devo chamar a sua atenção sobre a forma como se deve se portar na igreja e no mundo onde você está, né? Tem roupas que convêm, tem roupas que não convêm, né? Nunca acho que convém a pessoa estar com a igreja. Não vou dizer agora qual é o padrão de roupa de igreja, não. Mas o bom senso, por favor, prevaleça. E, por favor, é a palavra de Deus que está orientando. Não exagere em nada, tá? Na forma. Não precisa usar 30 brincos, não precisa estar toda... Bom senso, por favor. Nada. E aí talvez eu não estique muito o assunto, porque senão daqui a pouco tem que criar um manual. Isso pode, isso não pode. Esse brinco pode. Não. Bom senso. Tenha bom senso. Talvez você me diga assim, mas o bom senso é uma coisa subjetiva. Não, o bom senso, ele tem não precisa ter o consenso de todos. Precisa ter o consenso da mente e da consciência reta. Quando a consciência é reta, a minha consciência nada me acusa. Cuidado, às vezes ela não acusa porque a consciência também não é reta, ela não é bem formada, moralmente dirigida, né? Então, é preciso ter isso. E aí, Paulo é muito mais minucioso do que eu podia imaginar. Ele fala, com modéstia e bom senso, nada de penteados complicados, nem de joias, nem de ouro ou de pérola, nem de vestes luxuosas. E aí, ao contrário, dizendo para nós o versículo 10, enfeite-se com boas obras, como convém às mulheres que se aplicam à vida piedosa, né? Que você esteja muito ornada de virtudes, que você esteja muito ornada de boas obras, que você esteja muito ornada de muita caridade. Durante a instrução, a mulher fica escutando em silêncio, com toda a submissão. Não permita que a mulher ensine nem que mande no marido. Ela fique em silêncio, né? Talvez aqui pareça para nós um predomínio de um pensamento machista. Não, Paulo não era machista, mas há um pensamento patriarcal. As sociedades eram patriarcais, né? Está se entrando em culturas onde prevalece o sentimento patriarcal. Tá? Então, para que a palavra ali ela pudesse ser aplicada, pudesse ser vivida, é que Paulo exorta para essa submissão. Mas entenda que jamais é uma submissão de inferioridade. E não se leve jamais ao pé da letra essa questão do silêncio que a mulher não pode falar. Acontece que, até os dias de hoje, muitas vezes, tem mulheres que só falam e o marido não fala nada. Essa lei deve ser aplicada, ou essa palavra deve ser aplicada no sentido instrutivo, né? No bom senso. As mulheres deviam suscitar os maridos para que falem, para que digam. Aqui não é o falar do mandar, mas é o falar do se exprimir, do falar de assumir seu cabeça. Uma vida só funciona com cabeça e coração.
O problema é quando numa casa a mulher quer ser a cabeça e o coração ao mesmo tempo. Não, Deus já casou os dois para que isso aconteça. Claro que tem mulher que tem mais liderança do que o homem e tudo mais, mas a sua liderança de mulher não pode suprimir, não pode deixar o homem lá embaixo, não pode deixar o homem na irresponsabilidade de não assumir o papel. Ensine, se o homem não sabe, a ser cabeça, a assumir a responsabilidade de ser o homem da casa, o chefe da família. Agora, pelo amor de Deus, homens, não faça isso, não use nunca isso como pretexto para ser duro, para ser agressivo, para ser o mandão, para se achar mais, melhor ou mais importante do que a sua esposa, porque não é isso que a palavra de Deus nos instrui, não. Tá? Aí São Paulo quer, inclusive, justificar isso com um preceito bíblico. Com efeito, Adão foi formado primeiro e Eva depois. E não foi Adão que se deixou seduzir, mas a mulher é que foi seduzida e se tornou a culpada de transgressão. No entanto, ela será salva pela geração de filhos, se perseverarem na fé, no amor e na sua santidade, unida à sensatez. Tá? Não diminui nem um pouco aqui o sentido da palavra, não. É apenas importante entender esse contexto na qual Paulo, impregnado ainda pela mentalidade judia na qual foi formado, né? Ele compreende assim: a mulher foi formada depois. Não é que a mulher foi formada depois para ser inferior ao homem, não. A mulher foi formada depois naquele contexto, porque é um contexto narrativo, bíblico, mas não é um contexto histórico, que a mulher é inferior ao homem, jamais. A mulher é companheira do homem, a mulher caminha do homem e os dois são imagem e semelhança de Deus com a mesma dignidade. A mulher não é superior, não é inferior, mas ela em tudo é igual. Agora, a mulher tem seus atributos próprios, a mulher tem contribuições que são próprias e assim por diante. Então, há uma evolução do pensamento, uma evolução da mentalidade, há uma evolução da compreensão. Mas a palavra de Deus não quer de forma alguma nos conduzir para um sentimento de um é mais que o outro, em hipótese alguma. Mas é nesse contexto que Paulo nos coloca a palavra de Deus. E ele está falando a respeito das assembleias, né? Isso, inclusive, levou a entendermos até hoje a forma como na maioria das comunidades cristãs, no caso, por exemplo, a comunidade católica, é sempre o homem que dirige, no caso, os sacerdotes, né, que dirigem a condução da assembleia, que conduzem a direção da celebração, por exemplo, né? Isso, eu volto a dizer, é para não tirar do homem a responsabilidade que ele precisa ter na sociedade, na igreja, porque alguns entendem que as coisas da fé são para as mulheres. Não, o homem precisa mais do que nunca assumir o seu lugar. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Estamos em um trecho bem polêmico dessa primeira carta de São Paulo a Timóteo, quando São Paulo fala de como deve ser a postura do homem e da mulher na Assembleia, e aqui vai uma sequência de outras observações, que essas são as que complicam o texto. Quando se fala das mulheres, no primeiro momento, Paulo pede modéstia, né? Que não façam penteados complicados, coisas assim. Obviamente, nada disso contém um ensinamento que seja definitivo. Isso tem a ver com o contexto ali, né? Nós estamos falando de uma cidade onde existia um templo, onde nesse templo ali, inclusive, não nele, né, mas os seus arredores, nós tínhamos a presença de prostituição sagrada e as prostitutas se enfeitavam, estavam todas ajustadas. É por isso que São Paulo pede esse tipo de coisa, porque o cabelo trançado, penteado, nada disso agrega valor, né? Pode agregar uma estética ou, às vezes, desagregá-la, né, dependendo se ficou bem feito ou não, mas não tem nada a ver com nenhuma informação realmente de fé. Tá? São Paulo não está sendo moralista, ele está dando conselhos para que as mulheres não sejam confundidas com as outras, ou se alguma das outras vier participar da Assembleia, pode ser que ela comece então a ser cristã, é necessário que seja possível identificá-la. Bem, além disso, São Paulo fala que não quer que as mulheres falem na Assembleia, não quer que as mulheres mandem nos seus maridos. Tudo isso diz respeito ao contexto daquele tempo. E aqui é uma das coisas que difere, por exemplo, da 1 Coríntios, até mesmo a 1 Coríntios 12, onde são apresentados os dons, onde Paulo ele fala abertamente ali, não faz distinção nenhuma de homem e de mulher,
Pedro ali em Atos dos Apóstolos, estou aprendendo que Deus não faz distinção de pessoas e tudo isso vale assim. Então são conselhos específicos para aquela assembleia. Não pode se retirar da Sagrada Escritura qualquer palavra imaginando que elas tenham o mesmo peso, porque não tem o mesmo peso. Por isso Jesus mesmo faz questão de elencar qual é o mandamento mais importante, o que tem aqui. Existe um mandamento menor, mas tem o mais importante. É por ali que se começa. Isso é importante para a gente, para que a gente não pegue também a Sagrada Escritura e saia lendo fora do seu contexto e corra um sério risco de criar injustiças no nosso tempo ou questões que são atemporais. Não é assim, né? Claro que as mulheres podem falar na Assembleia, claro que elas têm o lugar delas, claro que cabelo não é aquilo que mais importa. O que importa é o que São Paulo disse: revestir-se de boas obras. Senhor, é a Tua palavra que nós queremos viver. É a Tua palavra que nós queremos praticar. É a Tua palavra, Senhor, que nós queremos reverenciar. Ensina-nos a viver Tua palavra, Senhor. Ensina-nos a viver de forma piedosa, onde nós estamos e naquilo que nós fazemos. Ensina-nos a orar em espírito e verdade, Senhor. Por isso, liberta nossas mãos, Senhor, de toda ira, de toda violência, de toda maldade. Dai-nos viver com modéstia, dai-nos viver testemunhando o Teu amor, Senhor. Dai-nos viver a submissão à Tua palavra, Senhor, porque é a Tua palavra que nos forma. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, que a Tua bênção, Senhor, esteja nos dirigindo e nos governando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe imensamente você, que a palavra de Deus seja gravada e cravada em nossos corações. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.